Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos muito bem. Eu cheguei lá da fazenda, hoje é domingo, meu domingo em casa, o meu domingo tranquilo, domingo de paz, domingo de amor. Vou aqui fazer um bolinho pra gente, tomar o café da tarde. Tô muito feliz de ter vocês aqui comigo, de cada dia mais o canal tá crescendo e isso me deixa muito satisfeita, sabe, gente? Porque eu sou o tipo de pessoa assim que eu não me importo com o resultado. O que me importa é as pessoas que estão aqui gostarem. O que vale é a essência de cada um que tá aqui e que gosta do que eu faço, que se identifica comigo. É isso que me deixa feliz, ver vocês felizes e ver vocês interagindo comigo assim de uma maneira tão gostosa como tem sido. E isso não tem preço, não tem nada no mundo que pague, tá bom? E eu agradeço imensamente mesmo, que Deus abençoe vocês. Muito obrigada por estarem aqui. E vamos começar aqui o nosso domingo comigo. Meninas e meninos, antes de mais nada, de começar aqui a fazer o nosso bolinho, eu já coloquei o meu forno para pré-aquecer a 200 graus. Eu gosto muito de assar bolo no meu forno a 200 graus, mas vocês sabem, né, que isso depende muito de forno para forno. Cada forno tem a sua peculiaridade aí, então vocês abracem a cozinha de vocês, abracem os utensílios de vocês, façam intimidade com eles para vocês perceberem o que de fato acontece com eles, tá bom? Porque é difícil a gente estabelecer uma regra, porque na cozinha, na culinária, na vida da gente de uma forma geral, não tem regra. A regra é a gente que faz e toda regra tem sua exceção. Então fica a dica pra vocês e vamos lá. Bom, gente, aqui dentro eu coloquei aqui, ó, meia xícara de chá de açúcar refinado. Se fosse o açúcar cristal comum, eu teria colocado uma xícara completa. Vou colocar os ovos, são 4 ovos, tá bom? Meia xícara de chá de óleo. E eu vou bater esse bolinho, gente, no mixer, tá bom? Porque eu acho mais prático quando eu não preciso usar o liquidificador. A gente acaba sujando menos coisas, né? E eu vou fazer o bolo de nata e deixa eu mostrar pra vocês aqui a nata, olha. É essa nata aqui que eu tô usando. Ela é bem consistente, dá até pra fazer cobertura de bolo com ela. Esse potinho aqui tem 300 gramas. E nós vamos colocar os 300 gramas, tá legal? Ó. Que beleza. Gente, eu já fiz um bolo de fubá com essa nata, que foi o melhor bolo de fubá que eu já fiz na vida. Meu marido gostou tanto, que a gente até batizou o bolo de fubazento. E agora eu vou colocar um pouquinho de essência de baunilha, mais ou menos uma colher de chá. Só que eu já tô tão acostumada aí no olho mesmo, que eu nem vou medir. Eu uso essa daqui, ó. Ó. Com muito cuidado. Ó, meninas, olha, tá batidinho, ó, fica um creme assim, bem bonito, né? Ó, vamos olhar o açúcar. Tá uma delícia o açúcar, até porque eu vou fazer uma cobertura pra colocar nele mais docinha, então não vou exagerar no doce, não. Eu não tinha maisena, aí eu coloquei 2 colheres de sopa de fécula de batata. Mas se você tiver maisena, você coloca 2 colheres de sopa de maisena. E agora aqui o restinho nós vamos bater com fouet. Eu vou colocando aqui a farinha aos poucos e misturando aqui com o fouetzinho. Aí vocês vão falar assim, Cleide, não vai leite? Vai, pessoal, calma aí. Não naquela hora de bater, né? Eu vou colocar por último. Primeiro eu vou agregar a farinha.
Nossa, esse bolo vai ficar uma maravilha. Pro cafezinho da tarde, gente, não tem melhor, sabe? Você vai receber uma amiga, um parente. Ó, vou colocar o restinho. Vou misturar. Aí, agora vocês vão perceber que ela vai ficar bem consistente, né? Então é agora que eu vou colocar o meu leite aqui pra dar aquela finalizadinha, antes de colocar o fermento em pó. Ó, ficou bem grossa, então agora é a hora do leite. Aqui eu tenho uma xícara de chá. Então eu vou colocando aos poucos. Eu coloquei metade. E aí com muita delicadeza. Porque pra ficar um bolo muito fofinho, você não pode bater demais a farinha. E eu gosto de usar, gente, farinha de trigo, Venturelli ou Lunar. Eu acho que o resultado no bolo é muito melhor. E pra fazer pães também. Agora eu coloquei o restante, ó. Vou misturar aqui. E aí nós já vamos colocar o fermento, finalizar e colocar pra assar. Importante, o forno está bem quente, já pré-aquecido, né? Olha, parece massa de pão de ló, né, gente? Parece mesmo, massa de pão de ló. Beleza de massa. Então, minha forma tá untada, enfarinhada, agora eu vou colocar o fermento. Uma tampinha dessa equivale a uma colher de sopa, ó. Então, eu vou colocar aqui, misturar com muita delicadeza. Delicadeza, gente, sempre puxando lá de baixo pra cima, de baixo pra cima, de baixo pra cima. Que aí você garante, né, que vai pegar toda a estrutura. Ó, de baixo pra cima. Tá vendo? Então, agora que eu já coloquei aqui, eu venho, porque ela é uma massa bem cremosa, né, bem fofa, a gente termina de distribuir aqui com a espátula, nivelando essa massa. E agora é colocar pra assar esse bolinho. Gente, o bolo já tá prontinho e agora nós vamos preparar o nosso recheio. Na verdade não é recheio, né, gente? É uma cobertura. Aí eu vou usar, olha, leite moça. Ele é um pouquinho, né, gente? Um pouquinho mais carinho, mas a gente comprou na promoção. Aí compensa, dá tudo certo. Olha só. Eu vou guardar o fundinho aqui pra rapar, né? Passar o dedinho lá dentro, porque eu amo. Também vou colocar um pouquinho de doce de leite, ó. Pra dar um... Olha que consistência, gente, desse doce. Que maravilha. Deixa eu até passar aqui na beiradinha, ó, pra cair. Mais ou menos 2 colherinhas de sopa, tá bom? Creme de leite. Vou colocar aqui uma latinha com soro e tudo, tá bom? Vou colocar também 2 colherinhas de sopa de
manteiga, mas pode ser margarina, o que você tiver aí na sua casinha. Não muito cheia, viu? Médio. E agora no foguinho baixo, nós vamos misturar tudo e deixar cozinhar até virar um ponto bem saborosão mesmo. Bem grossinho, parecendo um brigadeiro, mas não é. Se tivesse glucose de milho, eu ia colocar, sabe, gente? Porque dá um brilho todo especial nas coberturas de bolo. É muito maravilhoso. E o fogo sempre baixo, tá bom? Não adianta ter muita pressa, não. Gente, ai, que delícia. Adoro um bolinho. Pena que eu não faço sempre. Tanto que quem me acompanha lá no IG já percebeu que as receitas são mais salgadas. Porque meu marido é diabético e eu também tento controlar o meu peso. E aí a gente abusa sim, mas raramente, né? Não é sempre, não. Aquele doce de leite ali, ele é tão consistente, tão maravilhoso, que eu poderia até fazer a cobertura nele com um bico de confeitar. Eu acho que ia ficar também sensacional. Inclusive, quem sabe, eu até faço umas pitanguinhas por cima, mas vou não, porque senão vai ficar muito doce. E aí, um bolinho de nata com essa cobertura aqui, vocês podem até colocar um pouquinho de canela depois, polvilhar a canela por cima. Fica muito delicioso também. Gente, a minha forma era bem grande, né? E o meu bolo ficou assim, bem mais pro lado do que pra cima. Mas eu gosto de fazer bolo quando ele fica bem barrigudão pra cima, sabe? Gosto muito. Olha, o doce de leite já foi derretendo aqui no meio, aí já vai ficando uma caldinha meio amareladinha, né? Se você quiser até dar mais cor na sua cobertura, é só usar aqueles corantes alimentícios. Alimentício em gel, que a gente usa para confeitar, eu tenho muito aqui. Porque de vez em quando eu me meto a querer confeitar algumas coisinhas. Dá uma paradinha de mexer, mas sempre dando uma mexidinha, não pode esquecer. As meninas sempre me perguntam assim, nossa, Cleide, como que você consegue mexer as coisas com uma colherzinha tão pequena? Gente, se eu for mexer com uma colher grande, eu derrubo tudinho. Eu faço a maior bagunça, vocês não estão entendendo, eu tenho dificuldade com colher grande, eu me sinto bem mais confortável com as petitiquinhas. Vocês vão falar assim, nossa, mas você colocou leite condensado, doce de leite, creme de leite, mais a manteiga. A manteiga é para ajudar a dar esse brilho maravilhoso que tá ficando aqui, gente. Fica um brilho, assim, sensacional. Aí tem uns pedacinhos aqui inteiros. O que a gente pode estar fazendo? Pegar um fouetzinho e mexer assim, ó. Né? Porque aí os pedacinhos que estão mais consistentes vão derreter tudo. Só que eu não tô querendo sujar mais coisas, não. Hoje é domingo e vamos sujar o menos possível. Olha pra vocês verem que já tá começando a querer ferver, né? Subir. Então a gente tem que ficar de olho, porque nesse primeiro momento ele fica querendo subir pra derramar. E aí a gente puxa um pouquinho do fogo. Tá bom? Até ele parar de querer ficar derramando. Ainda mais eu, que coloquei uma panelinha petitiquinha. Mas logo esse frisson de subir para derramar também acaba. Isso é por conta, gente, do creme de leite. Tá legal? E quando você faz esse movimento aqui, ó, evita que suba rápido. Minha mãe, quando faz doce de leite, ela fica fazendo isso daqui. E aí é fazer isso, tomar cuidado para não derramar no seu fogãozinho. E fazer aquela bagunça. Até ele engrossar. Ficar no ponto bem grosso. Aí eu mostro pra vocês tudo certinho. Olha aí pra vocês verem. Já tá bem grossinho, né? Já tá cozinhando. Ó.
ideal vocês usarem uma panelinha que não tem facilidade para grudar no fundo. Quase, quase no ponto, ó. E olha o brilho, que maravilha que fica. Aí, pessoal, quando tá pronto, o que que a gente faz? Vocês pegam um saquinho plástico, um plástico filme, e coloca em cima da sua cobertura, até você desenformar o seu bolo, que é o meu caso, que eu ainda vou desenformar o bolinho. E aí, depois dele desenformado, você tira o plástico aqui de cima e joga a cobertura no seu bolo. Pra quê, Cleide? Pra evitar que ele forme aquela película, e aí a hora que você for jogar, ele tá todo cheio de gruminho. Ó, eu não quero mais grosso que isso, é isso daqui. Mas se vocês quiserem mais grossinho, é só deixar cozinhar mais.